futuro do aprendizado já começou. E nesse vídeo você vai aprender como fazer parte dele. Então, galera, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês, comentar com vocês também, algumas coisas que eu vim percebendo já tem um tempo e que eu acho que seria interessante falar para vocês sobre essa questão de aprendizado, aprender coisas novas ou estudar sobre alguma coisa. Basicamente, toda essa questão aí que envolve aprender, né? E eu venho percebendo que com essas novas tecnologias, principalmente algumas tecnologias de IA, a questão de adquirir conhecimento ficou muito mais fácil, muito melhor e muito mais prática. Antigamente você tinha uma barreira muito grande para aprender sobre algumas coisas, o nível de conhecimento, certo nível de conhecimento, ou até os conhecimentos mais básicos sobre algum assunto específico, estava sempre preso ali, né? Sempre ligado a um local específico. O conhecimento ele tinha lugares bem definidos, bem delimitados. E claro que isso já vem mudando, não é de hoje, não é com a IA que isso já vem mudando, isso já vem mudando tem muitos anos. Com a internet, principalmente, isso vem mudando bastante. Mas até por experiência própria, eu comecei a perceber que de uns anos para cá, principalmente nos últimos 3 anos aí, isso avançou num piscar de olhos, assim, ó, num estalo de dedos, muito rápido, isso foi mudando. Eu falo isso até por experiência própria mesmo, porque antigamente, até pelos meus estudos aqui na universidade e outras coisas do tipo, você adquiria algum certo nível de conhecimento sobre um assunto, você era muito focado ali ou nos livros específicos da biblioteca, ou nos conteúdos, na aula em si do professor. Claro que eu não estou renegando essa parte da aula e do papel dos divulgadores de conhecimento, não, longe disso. Mas eu quero dizer que antigamente você só tinha essas opções para buscar esses conhecimentos. E hoje em dia, não importa o assunto que você queira aprender, a área que você queira buscar um certo nível de conhecimento, não importa. Qualquer área você tem um acesso muito mais fácil e muito mais guiado e personalizável a esse tipo de conhecimento. Então, eu ensinar para vocês aqui alguns métodos que vocês podem utilizar para poder buscar esse nível de conhecimento sobre qualquer assunto. Seja ele a coisa mais doida possível, sei lá, eu quero aprender sobre truques de mágica, ou eu quero aprender sobre como começar uma luta, ou eu quero aprender sobre qualquer assunto específico. Você pode começar a ter uma base daquele conhecimento ali, começar a aprender sobre aquele conhecimento de uma forma muito mais eficaz, que eu vou passar para vocês aqui. E claro, depois futuramente você vai evoluindo mais, aí você tem que entrar em áreas mais específicas. Então, eu queria contar também um caso pessoal, né, uma história pessoal, que basicamente foi nessa época que eu comecei a desenvolver melhor isso, aprender melhor dessas ideias aí. E o que eu fiz? Eu estava, com a ajuda das novas ferramentas, eu estava em busca de criar e desenvolver um aplicativo de quiz para ajudar nos estudos de algumas matérias mais teóricas da universidade. E aí, a partir disso, eu fiz uma busca, eu fui desenvolvendo ali algumas coisas e chegou num ponto que para desenvolver melhor esses quizzes, eu precisava aprender um pouco de programação para poder fazer todo o processo que eu queria ali, que era criar esses quizzes específicos das matérias para vender para os alunos e fazer ali um programa mesmo, um aplicativo próprio para isso, para ajudar vários alunos nessas matérias. E eu não tinha esse conhecimento de programação. E aí o que eu comecei a fazer? Eu entrei no ChatGPT, que é uma das que eu mais uso aqui, mas tem várias outras também que vocês podem estar utilizando, Gemini, entre outros. E eu pedi para ele, eu quero um roteiro de estudos, um guia de estudos do zero, do primeiro passo aqui, até embaixo, aqui, até o último passo, o início mesmo, a base, o que eu tenho que aprender primeiro, quais os passos que eu tenho que aprender, a ordem que eu tenho que aprender. Eu pedi para ele links de conteúdos gratuitos de qualidade, pedi para ele várias características ali para aprender sobre programação, porque quando você fala em aprender sobre programação, por exemplo, é uma área muito ampla, então você tem muita coisa e às vezes você não sabe por onde começar. Você tem várias linguagens e tudo. E aí ele foi me guiando passo a passo para aprender sobre isso. E a primeira que ele me indicou foi o Python. Então, ele me ensinou todos os passos para aprender sobre Python, me deu os links de canais com conteúdo de qualidade. Eu vou até recomendar um para vocês aí, que ensina bastante sobre programação de graça também. E aí eu fui aprendendo isso, ele foi me ensinando. E a vantagem é que, como é uma questão, o chat, é uma IA ali, todo o processo de aprendizado, eu não estou só como um ouvinte que está escutando, eu estou interagindo. Então, ao mesmo tempo que ele está me ensinando, eu posso interromper, posso pedir mais explicações sobre tal assunto, posso pedir para ele me dar exemplos diferentes, posso pedir para ele me guiar ali no passo a passo do que eu preciso fazer para aprender tal assunto. Então, foi bem interessante.
E foi a partir desse ponto eu fui descobrindo várias coisas e aprendendo várias coisas sobre programação que eu não sabia. E entrando nessa questão toda de aprendizado com IA, uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber são os prompts, né? Que são como você escreve as coisas na IA para ela te dar as melhores respostas, para te ajudar nesses seus estudos aí. Então, pensando nisso, eu resolvi condensar toda a minha experiência de 2 anos, 3 anos aí que eu tenho aí de uso de inteligência artificial. Eu resolvi condensar todos os meus prompts, os modelos, as ideias que eu fui desenvolvendo aí por conta própria ao longo desse tempo, um e-book de fácil acesso para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês podem acessar lá. Tá na Hotmart lá, é bem tranquilo. É um e-book com bastante conteúdo, um conteúdo de qualidade que eu fui aprimorando aí durante esse tempo, que pode ajudar bastante vocês aí a desenvolver melhor o seu uso da IA em várias IAs, nos prompts aí, do jeito que vocês vão escrever. E agora eu vou mostrar para vocês aqui sobre alguns assuntos que eu acho interessantes que vocês podem começar a aprender, principalmente, acho que linkando com alguns outros vídeos que eu fiz sobre idiomas também, sobre algum idioma novo que vocês queiram aprender, vocês podem utilizar esse método, e não só para isso, né, mas para qualquer coisa que vocês queiram. Então, depois vocês comentem aí embaixo no vídeo se vocês já sabiam disso, já utilizam essas ferramentas para a questão do aprendizado, e aí eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu decidi começar com um assunto que muita gente quer aprender, precisa aprender, e hoje em dia mais ainda, que é a questão de aprender inglês, né? Então eu pedi para ele aqui esse texto aqui, que eu escrevi rapidinho aqui, do jeito que eu queria. Vocês podem escrever do jeito que vocês querem, o importante é o jeito que vocês perguntam as coisas pro chat. Então eu perguntei para ele aqui o que ele queria. No caso do inglês eu já sei, mas eu fiz mais para mostrar para vocês aqui o plano de estudos detalhado, que ele me deu o roteiro de estudos. Então ele vai me dar aqui uma visão geral do plano de estudos de inglês, uma visão geral do plano de estudos de inglês, vai me dar aqui os módulos, a ordem de aprendizado que eu tenho que aprender, os fundamentos. Ele me deu também, que eu pedi para ele aqui, ó, links com conteúdos gratuitos, confiáveis, de qualidade sobre o tema, ferramentas que podem me ajudar a acelerar o aprendizado. Então ele foi me dando tudo isso aqui, ó. Os sites, me deu frases, me deu coisas que eu posso utilizar aqui, foi me dando tudo isso aqui. Alguma dessas ferramentas aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, falando das top 5 ferramentas que eu achei mais incríveis para poder aprender inglês. Eu vou deixar no card aí, vocês podem ir lá assistir. Aí eu pedi também um cronograma semanal, eu pedi para ele me dar um roteiro de estudos que se encaixasse com o meu tipo de aprendizado, e todas essas características. Isso aqui é só a base do roteiro. Então, para o assunto de inglês, por exemplo, o que eu posso fazer em seguida? Eu posso simplesmente pedir para ele para começar. Aí eu falo aqui, então, ó, vamos começar a aprender. Quero que me ensine aqui o máximo possível e me ajude a usar essas ferramentas. Eu peço para ele aqui e ele vai me indicando. Então, a configuração das ferramentas, alguns sites também, né? A configuração dos sites, tudo mais. Mas para esse caso aqui, sobre inglês, ele me deu outros sites, tudo. Mas eu posso pedir para ele, se eu não quiser sair do ambiente do chat, que ele é muito poderoso para ensinar também, eu posso falar, quero que você me ensine. Foi o mesmo caso que eu fiz com programação. O chat foi me ensinando passo a passo das coisas que eu precisava saber. Então aí, ó, ele tá fazendo lições interativas de inglês para poder me ensinar. Então, ó, ele vai me dando todo o passo a passo, aonde que eu posso usar, um guia prático, todas essas características. Então isso aqui é muito incrível. E agora que eu já fiz isso no inglês, eu queria só testar aqui também, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, mas que eu acho que é interessante, que eu quero aprender isso, eu ainda não sei, eu tenho um pouco de contato, mas eu queria aprender japonês. Então eu vou pedir para ele aqui, vou abrir uma nova aba, vou copiar isso aqui, que eu já utilizei, e aí eu vou abrir uma nova aba aqui, vou clicar aqui e vou falar assim, ó, sobre japonês. Então vou só trocar aqui, japonês. Quero aprender japonês. Aí ele vai me dar esse roteiro de estudos para poder aprender sobre isso. Eu espero ele fazer aqui. Ele vai me dar os sites, vai me dar várias ferramentas que eu posso utilizar. Então, ele vai me dar uma visão geral, ó, para eu aprender e fixar o hiragana e o katakana, que é
o alfabeto deles lá. Aí tem uns horários de estudo. Olha lá, 46 caracteres básicos, caracteres básicos também do outro aqui. Tudo que eu preciso saber, ele vai me dar um roteiro super potente. E se eu quiser mudar, se eu quiser alguma coisa, é só eu pedir e configurar. Então isso aqui é muito prático, muito interessante. E como uma dica bônus aí para vocês, não só para isso aqui, vocês podem usar para inglês, ou até para algum outro tipo de assunto, e linka também com outro vídeo que eu já fiz sobre GPTs personalizados, que eu posso deixar aí na descrição aí, eu vou deixar para vocês. Vocês podem vir aqui, ó, em GPTs personalizados, e buscar um GPT personalizado que alguém já configurou para ensinar sobre esse assunto. E depois você pode só pedir do jeito que você quer. Então, por exemplo, para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar aqui, aprender inglês. Vamos ver se ele coloca algum GPT personalizado. Ó, aprender inglês. Esse aqui tem mais de 10 mil pessoas utilizando. Então, curso completo de inglês. Você clica aqui, você pode iniciar o chat e começar a fazer. Então, você vai pedir para ele e tal. Você pode ver aqui sobre o chat aqui, ó. Ele é um curso completo que alguém criou e tal. Você tem todas essas possibilidades. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês aí. Vocês podem aprender sobre qualquer assunto, não importa o assunto que seja, de forma muito mais prática e grátis também, porque isso aqui, tudo que eu fiz aqui, vocês podem utilizar na versão grátis do ChatGPT. Vocês não precisam usar só o ChatGPT, vocês podem usar várias outras IAs para ajudar nessa questão aí. Às vezes para criar imagens, para ajudar vocês a lembrar, e qualquer tipo de assunto. Ou até mesmo linkando com um dos outros vídeos que eu fiz também, vocês podem primeiro fazer um teste para definir qual o seu tipo de aprendizado, que é o melhor que se encaixa com você, e a partir disso pedir um roteiro de estudos sobre assunto X, baseado no tipo de aprendizado que melhor se encaixa com você. Então, basicamente era isso que eu queria falar sobre essa parte, mostrar para vocês aqui. Então, eu queria que vocês testassem também, se vocês quiserem mostrar aí, comentar o que vocês acharam, o que vocês já aprenderam, o que vocês estão aprendendo. Eu vou deixar aqui no final também alguns vídeos que eu comentei, vocês podem clicar lá, ou eu vou criar uma playlist só para isso, para deixar salvo para vocês, com esses vídeos específicos que são relacionados a esse assunto. Então não se esqueçam novamente de curtir, compartilhar, dar uma ajuda aí no canal, de se inscrever, e até o próximo vídeo.